No vídeo anterior, visitamos uma família que mora no bairro da Pedreira, em Belém, em um terreno que já pertenceu a uma Matinta Pereira. Segundo eles, a mesma citada no livro do saudoso escritor Valcir Monteiro. E é a continuação dessa história que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. O que tu ouvistes falar dessa antiga dona da casa antes dos teus avós comprarem? O que tu já ouvistes falar dessa mulher como Matinta? O que te falaram? Ó, as histórias que eu ouvi falar foi com base na história da minha mãe, dos meus avós, da minha tia, no caso, né? Que ela tinha um espaço, que é aqui onde é o nosso terreno, que fica mais à frente. Que é até onde a gente tinha um comérciozinho, que era uma baiuca, que era da família, né? Do meu tio, no caso. Então, o que eu escuto falar, que as coisas que ela tinha, né? Foram colocadas nesse espaço, nesse pedaço de terra. Então, eu acredito que sim, ainda deve ter uma influência daquilo que foi guardado de forma material dela, porque com base no que é no espiritismo, né? Então tem alguns espíritos que são ainda presos aos bens materiais, né? Mas nunca acharam nada estranho durante as construções? Aí? Não, porque a gente nunca fez uma perícia, uma escavação para saber a fundo de fato se realmente tem algo lá ou não, porque as construções que foram feitas, elas foram nas laterais e de forma meio que superficial. Não foi uma estrutura tão grande para a gente poder ter essa certeza. Tem muitos relatos, acho que até se a gente for tentar numerar, a gente não vai conseguir, porque existiam relatos tanto individuais quanto coletivos. Eu acho que os meus mais marcantes, a gente já cresceu com esse medo, né? Os mais novos foram crescendo com medo das coisas que eram faladas e que aos poucos a gente foi presenciando, né? Tipo, os mais novos sempre sentiam mais medo, já tinha aquela brincadeira por parte dos mais velhos. Só que a questão é que realmente acontece. A gente até brinca, hoje, atualmente eu tô casado, né, com a minha esposa, e quando ela veio morar pra cá comigo, eu brincava com ela, falava, olha, se tu não viu, um dia tu vai ver. Ela não acreditava, né, era bem descrente nessa questão. E até que teve um relato, uma vez quando a casa não estava construída, né, a porta era como aqui, de frente pro chagão, na cozinha, né, e a gente tinha uma mesa grande de vidro, e a gente estava jantando, a gente sempre jantou muito tarde, a gente é mais novo, né, então a gente voltava tarde para casa, e isso era em volta de meia-noite. E a gente estava jantando e a Coca-Cola estava no centro da mesa, e a porta estava aberta, né, e a gente conversando, e sabe quando aquela conversa morre, sabe, fica aquele silêncio, né, no ar, e a Coca-Cola simplesmente se arredou, ela não arredou literalmente, ela inclinou e movimentou do meio até a ponta da mesa. A garrafa de Coca-Cola estava na metade. Ela se inclinou e foi arrastada até o final da mesa. Deixa eu entender, peraí, ela caiu? Assim? Não, ela não caiu. Ela inclinou, como se eu pegasse na ponta da tampa dela, inclinasse e arrastasse ela. E parasse novamente. Pode dar para ele ver a garrafa, não pode ficar aí. Não sai de fora da mesa. Assim, vamos supor que tá a base, né? A garrafa tá aqui, ela fez esse movimento e foi sendo arrastada e depois parou. Na frente de quantas pessoas? Na frente minha e da minha esposa. Ela viu também? Viu também, foi a primeira vez que ela viu um fenômeno aqui na casa. E aí, na hora, a gente ficou bem assustado, né? E a gente até largou a comida, a louça, não lavamos nada. A gente simplesmente levantou, fechamos a porta e direto pro nosso quarto a gente foi dormir, né? Com medo do acontecido, né? E a Coca-Cola? Não, ficou tudo lá na mesa. A gente simplesmente foi dormir mesmo com aquele medo. É porque o medo, ele é presente até, ele não é presente enquanto a gente está brincando. Quando a gente presencia, ele vem junto. Acho que fica aquele clima, meu Deus, aconteceu, eu vi, eu presenciei, será? Então fica aquele medo. Quando a pessoa não vê, não acredita. E é tipo quando eu era mais novo, né, moleque, sempre brincava na rua e tinha assim, aqui na minha casa tinha a fama de, na casa do Nauber é mal assombrada.
não entra lá naquele chagão, senão tu vai ver as coisas. Já Isso, relacionavam isso? Isso não, era. A molecada sempre falava, não, ninguém. É tipo, na hora das brincadeiras, não bora pra casa do Nauber, não. Acontece as coisas lá. Tem visagem, tem isso, aquilo. Ninguém queria ir na minha casa. Ninguém. A parte da molecada taxava mesmo aqui como uma casa mal assombrada. Tipo, de falar, poxa, ali acontece de tudo. Chega, passava. Eu me lembro que as crianças não passavam na calçada, elas passavam na rua pelo lado do canal, para não passar na frente do chagão da casa. Isso era real. E quando ficava à noite, né? Eu tinha muito medo, tipo, de sentir as presenças, né? A gente era muito sensitivo todos aqui. Então eu era um que passava correndo no chagão, não tinha iluminação, né? Eu ficava com medo, porque tinha uma construção velha que intermediava a nossa casa, uma construção e a saída. Então naquela construção ali ia ficar aquele clima bem tenso mesmo, assim. E eu sempre passava correndo para evitar até mesmo olhar e ver alguma coisa. Chegou a ver alguma coisa? Já cheguei a ver, como eu falei mais cedo, assim, fora do relato, um dos mais fortes que eu me lembro foi com a minha irmã, com a Rúbia, que tinha o quarto de madeira em cima, né? O primeiro quarto, de frente, tinha um pátio para a rua. O segundo quarto, que não era utilizado. E desse quarto já era a escada de madeira descendo para a cozinha. E a gente só tava nós dois vendo um filme qualquer, e a gente começou a ouvir barulho na escada, como se alguém fosse subindo, né? E o meu irmão sempre teve um hábito de assustar a gente, né? E a gente viu aquele barulho e viu aquela silhueta, né? Tinha uma cortina que fechava o quarto, que ela era de renda. Então a gente viu aquela silhueta, né? Enquadrada, poxa, a gente pensou, é o Valber, né? Bem moreninho, magrinho. E aí, Valber, a gente começou, Valber, a gente tá te vendo. E começou aquela, para. E aquilo ficou parado na cortina, sabe? E a cortina balançava, foi que aquele medo começou. Dava pra ver que tinha. Dava pra ver a silhueta, não dava pra ver a forma, mas a silhueta a gente conseguia ver nitidamente, através da cortina de renda. E a gente para. E aí minha irmã começou a ficar agoniada, eu comecei a ficar mais agoniada, e a Ruby falou, Ruby, bora fazer uma oração. E a gente não conseguia, a gente esqueceu totalmente as orações. E ficava aquela apreensão da gente não conseguir falar, como se aquilo quisesse entrar e não conseguisse. E ficou, foi, até que ela deu um grito, ele veio de lá de trás, que era a casa do meu tio de madeira, correndo lá, o que foi? Foi aquela agonia toda que a gente realmente não era ele. Acho que foi um dos mais fortes que eu presenciei, né? Assim, foi esse daí fora, assim, porque teve muito na minha infância que eu não posso relatar com clareza, pois eu não me lembro tão detalhadamente quanto eles se lembram. Então eu não posso, sou suspeito em falar. Então eu prefiro falar das coisas que eu lembro, que eu vivi já, tanto as na minha infância quanto já na minha fase adulta, aqui, que eu posso afirmar que a questão da cômoda que aconteceu na casa dele também aconteceu aqui nesse mesmo enquadro que a gente está, só que na antiga casa. Tinha uma cômoda no lugar onde está essa, aqui na parede, que tinha também os objetos de uso pessoal, de higiene pessoal, né? E estavam lá, e eu estava conversando com minha mãe, era de tarde, e as coisas simplesmente derrubaram como se alguém passasse a mão, caiu tudinho de cima. E é uma coisa assim tão surpreendente que a gente não sabe nem explicar na hora. Falta palavras para falar um com o outro. O que foi, né? O que aconteceu? Mas acaba que, devido a tantos relatos, tantos acontecimentos, virou um costume. Ela citou a história da minha cunhada, que está morando há pouco tempo aqui, que quando ela veio morar também não acreditava, a gente ficou falando, uma hora vai acontecer contigo. A gente chegava no final de tarde, conversava ali na frente, ela, não, você não acredita, olha, uma hora vai acontecer contigo. E realmente já aconteceu um fato que eu não sei falar, eu não sei bem o que aconteceu com ela. A minha mãe sabe falar o que aconteceu, mas aconteceu já com ela um relato, uma questão sobrenatural. Aqui na casa, eu falei da porta, que tem esse trinco de ferro, que é bem difícil de abrir, né? E logo quando a gente se mudou para cá, ele abriu. A gente ouviu o barulho, o movimento, dessa porta aqui. E ele abriu, e eu até brinco, né? Falar, poxa, fecha a porta para entrar, né? Pelo menos. São coisas assim mesmo que acontecem, que a gente tenta levar na brincadeira, mas que para uma pessoa que não é acostumada com a questão, ia ficar totalmente assustado com o acontecido. E meu Deus, como é que vocês moram aqui? Como é que vocês conseguem? Porque realmente é um clima pesado. A construção foi uma questão muito difícil, aconteceram muitas coisas, como se tudo estava dando em prol de dar errado. A energia era presente para as coisas não prosseguirem.
tudo que a gente tentava fazer dava errado. Teve a questão que aqui nessa parte dessa construção que a gente caiu do andaime na hora que a gente estava enchendo a questão das vigas, desabou. E aqui parou questão de brigas. Então a gente acredita muito que pensamento ele é poder dentro do conceito do que a gente estuda. Então a gente acredita que existia uma energia fazendo as coisas não prosseguirem, dando tudo para trás. A gente ouvia barulho constante. A questão das pedras era uma coisa constante até hoje. Até hoje a questão de pedras. A gente vê em volta da nossa residência, não tem assim casa próxima. Alguém tá jogando pedra. Então acontece. Essas pedras pro telhado? Geralmente no telhado. A gente escuta com clareza assim. Você chegou a juntar alguma pedra dessa? Não, juntar pedra não, mas escutar já bastante. A gente olha aqui pro quintal, a gente escuta. Fora a questão do relato do quintal mesmo, que a gente ouvia, até mesmo batucada, né? Batucada, era futebol à noite do Alegria. Que depois das 1h a gente ouve barulho, gritos, como se alguém estivesse jogando, barulho de bola. Não, esse horário não funciona mais, fecha até meia-noite. Após isso não acontece, a gente escutava bastante ainda esse alvoroço, como se tivessem pessoas jogando na quadra. Isso é uma coisa que acontece. Outro relato também que eu acho que todo mundo presenciou, a gente via muito como se fosse um garoto, um moreninho aqui. A gente via muito. A gente até brincava, já de casa, já. A gente via isso, aparecia sempre na espreita, tentando se esconder, atrás, ou atrás do guarda-roupa, atrás da porta, a gente via com clareza. Uma criança. Então foi esse que vocês viram atrás da cortina? A gente, assim, sabe, a gente pensa que eu acho que a gente sente a presença quando o espírito ele é ruim e quando ele não é, né? E aquele dia a gente sentiu uma presença muito ruim. Não era o caso desse Não era o caso do garotinho, que a gente via, mas era como se ele tivesse assim, sabe, mesmo só tentando estar ali por perto, mas não demonstrava um real perigo, como no fato que aconteceu comigo. Eu acho que essas coisas, falasse assim, que essas energias, elas eram fortes e tal, ruim. Eu acho que ainda é assim, acho que vocês mudaram isso por causa das coisas que vocês estudam, das coisas que vocês fazem. Eu acho que assim, o nosso estudo ele serviu para a gente aprender a lidar com essas coisas. Não que elas tenham... Acho que a frequência diminuiu, mas quando acontece ainda é com a mesma intensidade. Acho que é nesse diâmetro, mais ou menos, mas sim, ainda acontece. Só que o estudo que a gente teve serviu para a gente dosar, conseguir controlar, entender melhor tudo o que acontece aqui dentro dessa casa. Né? Mas é complicado. Quando tu começou a ouvir falar dessas coisas na tua infância, relacionavam a Matinta também? Relacionavam também. Eu mesmo participei da cultura, tinha uma gincana antigamente que era no Oliveira Belo da Cultura, que tinha vários fantoches, né, questão do Catalendas, e tinha o livro realmente que falava 475, e as pessoas que a gente fala, a gente mora lá nesse lugar, lá, 475, Antônio Baena, Marquês de Visconde. O livro dava o endereço Isso, dava o endereço da casa. Vocês acreditam que é essa mesma casa que o Valci Monteiro cita no livro dele da Matinta da Pedreira? A gente acredita sim, porque o relato aqui a proximidade. Eu creio que a história ela foi se perdendo, do passar dos anos, né, foi se perdendo. Mas é sim relacionado aqui. Quando se trata de Matinta da Pedreira, aqui sim. Os vizinhos todos sim. Mais antigo, Eu acho que o espírito da Matinta da Pedreira. Olha, eu não sei lhe afirmar se o da Matinta, né? Mas eu acho que quando, no questão da Matinta, como ela trabalhava com outros espíritos, né? Possam ser que outros espíritos tenham se agarrado a coisas que ela mesma possa ter feito para prejudicar algum outro espírito, ele ficou aqui presente. É como se diz, na frase popular, era carregada, literalmente, de espíritos ruins, né? E permaneceram, acho que sim. Alguns permanecem aqui até hoje. Vai continuar. Eu acho que vai continuar. A Rose é a namorada do meu filho, então ela já tá morando aí com ele, e eu falava pra ela, olha, tu vai ficar com medo de ficar sozinha, mas eu falava mais para meter medo pra ela mesmo, né? E ela nunca acreditou. Ela disse, a senhora me chama até de doida, a senhora é doida. Então teve uma noite que ela ficou sozinha. Uma noite ela ficou e ela dormiu e puxaram o pé dela. Puxaram o pé dela, mexeu mesmo o pé dela. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Ela disse, agora eu acredito. Mas ela ficou com medo? Ela ficou com medo. Mas agora acho que também ela já... Porque ela estava só.
que geralmente essas coisas acontecem quando a gente está só. Prestou atenção, né? Sempre acontece. É como, olha, quando meu marido está em casa, ele é vigilante, né? Eu não vejo quase as coisas. Quando eu tô só, geralmente eu vejo alguém passar na janela. Então eu fico vendo, a hora que você entra, ele sempre é o último a entrar. Aí eu digo, não tem mais ninguém para fora. Por isso que eu digo para ele, tranca o portão. E mesmo assim eu vejo passar o vulto. Eu vejo um rosto que me olha, um dia sim, um dia não, na janela. Só aquele rosto, que é rápido. Olha rápido. E sim, me olha e vai embora. E a senhora, qual é a sua reação? Porque eu deixo a janela aberta, devido quando eu fecho, fica muito abafada, né? Hoje em dia eu não tenho mais medo, mas eu olho bastante para ver se eu vejo alguma coisa mais. Isso, eu olho para um lado, eu já vi passar gente, eu olho. Aí eu vejo quando entra uma pessoa, o portão bate, né? Aí não bate, fica passando. Eu fico muito, às vezes, agoniada, sabe? Às vezes, quando tem vezes que meu filho não dorme, tem vezes que tá só eu mesmo na casa, sabe? E eles também vejo lá, que o meu filho tá lá, não deu para ele vir. E ele vê também, vai as coisas, sabe? E a gente continua vendo. Qual foi a última que a senhora viu? A última que eu vi foi esse vulto que eu vejo passando. Sempre passa. Sempre passa. Mas você consegue definir o rosto? Não consigo. Opa. Não, o rosto eu vejo meio amarelado, sabe? E sempre passa, por isso que toda noite eu vejo quando todo mundo entra. Para ver se não é eles que passam, mas geralmente eles falam comigo quando eles passam. Esse fala, a menina que entrou fala. Ela fala, mãe, cheguei. É assim. Então, e às vezes é tarde, eu estou dormindo tarde, 10h30, 11 horas, 11h30, quando meu marido não está. E às vezes é a hora que eu vou fechar a janela. Aí quando tá todo mundo quieto, aí sempre eu vejo. Mas teve essa chuva de pedra, ele falou da pedra, mas teve uma chuva de pedra que o meu marido foi lá. Isso é horário de meio-dia, foi a chuva de pedra que teve no horário de meio-dia, até que eu te falei, né? E eu falei, mas não é possível que ele esteja jogando pedra. E meu marido foi lá na Alegria, a gente lá não tem ninguém lá. Tava caindo muita pedra. E a pedra não pode alguém jogar pedra de lá e vir voando. Isso que eu tô falando pro senhor. Aqui do outro lado não tem criança que pudesse Sim. jogar. Criança, mas depois que eu vi, não tem ninguém para jogar pedra. E sendo que vem por cima. É uma coisa assim. É. Aí isso daí foi uma coisa também muito estranha. Dessas pedras. No telhado. E era muita, não era só uma nem duas, não. Então, vocês escutam batidas na porta, na parede, no teto? Olha, a minha porta ali, que meu filho colocou de vidro lá, então toda vez que eu tô só, eu tranco. Mas nunca eu tranco na chave, às vezes eu esqueço. E parece que alguém abre. Aí eu vou ver, tá fechado. Eu me levo assim, alguém chegou. E não é ninguém. Parece que abre, que vai. Eu digo, meu Deus do céu, não é possível. Tem a porta lá, que ele colocou, que abre sempre quando eu tô só. E jogaram uma bola da cozinha pra sala na gente. Isso aqui? Não, lá na 2 de Maio, onde ela morava. Jogaram. E ele pegou, né? Aí eu disse, Núbia, mas quem que jogou essa bola, Núbia? E o filho dela via muita coisa, o filhinho dela. Na minha casa Ele viu também, Aquele que passou aqui com ela, Ele viu o menino, sabe? Ele tem 4 anos, ele é criança. Mas ele via. Ela sabe muita coisa, ela. Ela até falou, poxa mãe, olha, eu vou ter que ir pro estágio, eu não posso perder. Que é o primeiro estágio dela, né? Ela ficou interessada em falar, mas só que não deu. Aqui. Vocês acham que a gente tocar nesse assunto aí, pode ir andando, pode andar. A gente falar sobre isso e tal, tu acha que de alguma forma isso pode despertar esses fenômenos ou tu acha que não tem nada a ver? A gente não tem uma ideia, né? Mas é algo que acontecia recorrente. Então, as pedras que a gente relatou no vídeo, né? Elas vinham aqui por cima, da onde é essa estrutura grande, que é onde é a quadra de futebol. Então, o que eu falei, elas vinham por lá. Eu cheguei a ver umas 2 vindo como se estivesse jogando de lá para ir para cá. E a gente não tinha uma explicação racional para isso que acontecia, né? E das árvores que tinham, o que a gente relatou das pessoas que a gente enxergava, no caso, era aqui, onde essa casa aqui, era onde tinha as árvores, tinha uma parte que foi derrubada também com o tempo. É aqui que aparecia? Aqui onde era essa casa aqui antiga que apareceu, o que a gente falou.
a questão do homem em pé, aqui, do índio. Então tinha toda essa questão, era aqui nesse lugar, onde era esse espaço. Então aqui era, digamos assim, aqui era um foco. Era um foco. E, uma parte do que a gente relatou era daqui, onde era essa antiga casa, que não era essa casa. Antes era uma casa de madeira, mas antes da casa de madeira, que era do meu tio, era a parte onde tinha as árvores, que tinha a jaqueira, que a mamãe relatou, onde tinha outras árvores como o cacau, o jambeiro, e aqui que a gente enxergava, aqui nessa parte, o caso do espírito, a gente não tem ideia, né? Então era relatado que era nessa parte aqui, que a gente observava esses fenômenos que eram sobrenaturais, né? Tem ainda algum resquício, né, de algum tipo de fenômeno. Tu achas que tem ou não? Eu acredito que sim, porque as coisas, como foi relatado, né, elas não desapareceram ao nosso ver. Por quê? Até hoje ainda tem, a gente tem algumas coisas, mas são coisas não com tanta frequência como era antigamente, mas ainda existe algumas coisas como os barulhos que a gente escuta, algumas coisas que se movem ainda. Diminuiu a frequência, mas ainda tem ainda. Tanto na minha casa, do meu irmão, na casa da mamãe, aqui na casa da minha irmã talvez tenha também, como a gente não conseguiu falar com ela, mas ainda coisas que ainda acontecem com uma frequência menor do que era antigamente, mas ainda tem ainda assim.